Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, o meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 1º de julho de 2022, o nosso sextou. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, eu já falei demais, sem mais delongas, embora pros jogos. Bom, tropa, sextou amanhã, né? Pelo que vocês já repararam aqui, tô com a mesma roupa. Eu acabei de gravar o vídeo dos jogos de hoje, já estou gravando de amanhã. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu estou em Fortaleza para ver o jogo do Fortal, tá legal? É o Leão do Pice, apenas. Então é o seguinte, pra gente não ficar sem vídeo, né? Também porque eu não conseguiria ter essa logística de gravar lá em Fortaleza, ficar com a estrutura legal para mandar um vídeo, razoável para vocês. Então eu decidi gravar logo, tá bom? Eu acredito que não vai mudar as análises de um dia para o outro, no máximo aqui alguns jogos do Brasileiro, se o time tiver desfalque ou não, mas eu acredito que não, Brasileirão Série B, beleza? Então vamos lá. É o seguinte, 2 horas da tarde eu tenho o Malmo contra Sundsvall. O Malmo que é o brabo da Suécia atual, é o time que tem mais campeonato, tá? Não tem jeito. E é o seguinte, o Malmo ele começou muito mal a temporada, tá se reerguendo, vem de 2 vitórias seguidas, essa última aí que estava no nosso bilhete, lá no último lance do jogo. E o Sundsvall é o 15º, dos últimos 5 venceu apenas uma. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. O Sundsvall é o vice-lanterna, tem apenas 6 pontos em 11 jogos, venceu 2 e perdeu 9. E o Malmex aqui da massa, em 12 jogos, ganhou 6, empatou 3, perdeu 3. Fez 13 gols e sofreu 10, está com 21 pontos. Note que o Malmo já deu uma levantada, ele que estava bem abaixo, ele já está agora apenas a 3 pontos do Hacken. Tem um jogo a mais? Beleza, mas está bem, 3 pontos ali dá para tirar. E se ele quiser sonhar com mais um título, ou pelo menos buscar aqui uma vaga numa competição europeia, ele tem que ganhar do 15º, tá? Apenas, ele tem que ganhar, não tem outra opção aqui. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. O Malmo vem de 4 vitórias seguidas, mas aí aqui já acaba englobando amistoso que teve aqui, jogo de Copa, mas na Liga são 2 vitórias. E o Sundsvall, tudo vermelho aqui, irmão, parece que tá sangrando aqui. É isso aí, é o Sundsvall, tá? Vitória do Malmo, parece o nome de alguém, né? Sundsvall, que é Sundsvall que eu falo, mas eu não vou falar assim, né? Eu sou brasileiro, sou cria da favela, Sundsvall nada, Sundsvall. Então é o seguinte, vitória do Malmo, quem quiser ir no mar de 1,5, é muito difícil a gente não ver, porque o Malmo ele adora se complicar, principalmente jogando fora de casa, mas eu prefiro ficar nessa vitória, tá pagando mais do que 1,5 gol, tá bom? E placar para mim desse jogo, 2-0 pro Malmo, 2-1 se ele quiser se complicar, mas na moral, Malmo, 2-0, sim, pra gente ter uma vitória tranquila, não ficar tomando susto, melhor coisa pra gente, e vai ficar no bilhete do canal. Indo agora para a Irlanda, às 3h45, tá? Porque não tem jeito, sextou é dia de irlandês, eles sempre aparecem aqui pra dar uma moral pra gente, pra dar moral de novo. Vamos lá, eu tenho aqui o primeiro jogo que eu separei, do Dundalk contra o UCD, aparece aqui um nome muito grande, do Dublin, mas nas casas de aposta vem UCD. E é o seguinte, eu tenho a disputa aqui do vice-líder, Dundalk, que está com 38 pontos. Ele está, agora anote isso aqui, ele está a 10 pontos atrás do líder do Shamrock. Só que é o seguinte, o Dundalk ele tem 2 jogos a menos que o Shamrock. Então, se ele ganhar esses 2, bota aqui mais 6, ficaria com 44, ficaria 4 pontos de vantagem, 4 pontos atrás, dá para buscar o título ainda. Só que se ele quiser buscar esse título, é a mesma situação do Malmo que a gente falou agora. Tem que ganhar, desse time aqui pé de rato que estão abaixo da tabela. Em 20 jogos, o Dublin ganhou apenas 1, empatou 6 e perdeu 13, fez 12 gols apenas em 20 jogos e sofreu 41, tem média de 2 gols sofridos partida, né? Mais de 2 gols sofridos, na verdade. E o Dundalk, em 20 jogos, fez 28 gols, sofreu 14. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. O Dundalk não perde para 17 partidas, não perde para o CD. Então, vamos carimbar. O Dundalk vem de 10 jogos de invencibilidade. Dos últimos 5 em 4, a gente teve menos do que 3 gols. O Dublin vem de 5 jogos sem vencer, 5 jogos seguidos sofrendo gols. É um pé de rato, tá? Não tem jeito. Vitória do Dundalk. Cotação tá baixa? Tá baixa, mas dá para completar um bilhete. Tá muito difícil o Dundalk não vencer esse jogo aqui. Tá bem demais. Ele apenas empatou esse último jogo. Ele chegou até a fazer um gol, mas anularam. Porque se ele ganha, ele ia ficar muito grande. Porque ele ganhou o confronto direto contra o Shamrock. E, se ele não empata, se não anula um gol dele, ele ia para 40
pô, aí a parada ia ficar quente, tá? Mas tem chance. Então, tem que ganhar. Para mim é vitória. Dá para botar o handicap asiático -1, que aí você precisa de 2 gols de diferença, mas se ganhar por 1, você não perde, apenas anula. Também é interessante. Gols no primeiro tempo, tropa, é o seguinte, tem muita chance do Dundalk vencer esse jogo no primeiro tempo. Só que, como o Dublin é um time que fica muito fechado ali, pô, fica tentando dar uma travada, e os últimos jogos do Dundalk que a gente não teve muitos gols, fica um pouco perigoso, mas tem chance, tá? Tem chance quem quiser buscar essa vitória no primeiro tempo. Eu até aconselharia esperar um pouco o jogo começar e ver se o Dundalk tá amassando. Se estiver amassando muito ali, provavelmente ele vai largar o golzinho dele. Outro jogo que eu tenho aqui também às 3h45 é o jogo do St. Patrick contra o Drogheda. O Drogheda, que apesar de ser um time bem mais fraco, ele vive um momento aqui razoável, né? Tá 5 jogos invicto, vem de 2 vitórias e 3 empates consecutivos. E o St. Patrick's ele está tentando se encontrar. É um time forte, time que normalmente ele está lutando pelo título. Agora ele está em quarto com 32 pontos. Para ele, o que ele almeja aqui é buscar uma vaga numa competição europeia, né, aqui na segunda ou na terceira posição. Ele tem que ganhar o Drogheda. O Drogheda que já deu uma distanciada, aqui essa sequência boa do Drogheda fez ele distanciar da zona de rebaixamento, já abriu 10 pontos, então ele está numa posição um pouco mais confortável. O mais interessado nesse jogo aqui desesperadamente é o St. Patrick, porque ele precisa ganhar, ele está 5 pontos atrás do Derry City. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. O St. Patrick vem de 4 jogos sem perder para o Drogheda. O St. Patrick vem sofrendo gols a 4 jogos, dos últimos 6 em 5. A gente teve pelo menos 3 gols, dos últimos 7 em 5 foram ambas marcam. E o Drogheda está 5 jogos sem perder, mas está 3 jogos sem vencer, né? Foram 3 empates seguidos. Dos últimos 6 em 5, a gente teve menos que 3 gols. E aqui do último confronto entre elas foi 4-0 para o St. Patrick's. Bom, tropa, para esse jogo aqui é o seguinte, eu acredito muito da vitória do time da casa, provavelmente vai vencer, mas eu gostaria muito de ter uma cotação maior. Então, como eu estou gravando na quarta-feira, talvez, quando você abrir esse jogo na quinta, né, ou então na sexta-feira, você consiga uma cotação aqui de 1,55, 1,60, já é muito interessante o empate anula. Para mim, o St. Patrick não perde esse jogo, no máximo empata, até porque ele é o único interessado na partida, tem um bom retrospecto contra seu adversário, mas esse momento que o Drogheda está vivendo me assusta, esse momento de invencibilidade, esse momento de empate. E, pô, se a gente for na vitória seca, o jogo empatar, é red. Então, tenta aí com o empate anula se você tiver cotação. Se não tiver, esse jogo já fica muito complicado, tá ligado? Provavelmente o St. Patrick vai vencer, mas eu não vejo valor a 1,40 nessa vitória. Se quiser levar para ao vivo, dependendo aí, pô, o jogo começa a rolar, essa cotação vai ali para 1,7, 1,8, 1,9. Pode ficar interessante para você no ao vivo, mas, pô, pré-live a 1,40 não me pega, tá? Não me pega. E pra gente fechar aqui os jogos da Irlanda, às 4 horas da tarde, tem um jogo aqui do brabo Shamrock, que vai visitar o Finn Harps. Acho que é assim que fala, né? Finn Harps. Então vamos lá. Jogo muito interessante pro Shamrock vencer. Finn Harps está num momento horrível. Vem de 7 jogos sem vencer. E todos esses 7 jogos ele levou gol. Dos últimos 7 em 5 foi a primeira equipe a sofrer. É um time que tem sido over dos últimos 5 em 4. A gente teve pelo menos 3 gols. O Shamrock, o contrário, dos últimos 6 em 5. A gente teve menos do que 3 gols. Vamos lá. Quando elas se enfrentam, o Shamrock vem de 3 vitórias seguidas contra o seu adversário. O Finn Harps, que caraca, ele vem levando gols do Shamrock a 20 jogos consecutivos. E quando elas se enfrentam, nos últimos 5 jogos, em 4 a gente teve pelo menos 3 gols. Se eu olhar aqui, ó, último jogo entre elas, 3-1 pro Shamrock. O anterior, 3-0 em abril. E o outro, em outubro do ano passado, foi 3-0 pro Shamrock de novo. É só porrada, irmão. É só porrada, só sem massagem aqui que tá mandando. Vamos lá, o Shamrock tem que ganhar, tá? Apenas, falei com vocês a situação do Dundalk, que apesar de estar bastante pontos aqui, ele tem 2 jogos a menos, então ele pode encurtar essa diferença. O Shamrock, ele tem que ganhar do pé de rato, que não consegue ganhar de ninguém. Beleza? Então vou cravar essa vitória do Shamrock. Não gosto dessa cotação, mas pelo que o Shamrock joga e pelo que o adversário tá vivendo, dá pra buscar no bilhete a 1,40, tá legal? Dá para buscar, placar para mim desse jogo, 2-0. Dá para buscar o mais de gol e meio também, pelo histórico das duas equipes, por esse momento do Finn Harps, como ele está na zona do rebaixamento e já está a 10 pontos do Drogheda, ele está jogando igual o maluco, tá jogando igual, tá ligado? No kamikaze aqui, no modo dane-se, não falar palavrão, tá jogando aqui no modo dane-se, tá ligado? Então, a chance da gente ver gols aqui é muito grande, mesmo jogando em casa, mesmo sendo um time inferior, ele tem que se expor, ele não pode segurar esse empate, porque aí as consequências para ele é o rebaixamento, beleza? 2-0. 4h15 da tarde, agora pela Islândia, tem o jogo do KR, que vai receber o Vikingur, né? A Islândia que é muito boa para gols.
O Vikingu, que é o visitante, em 10 jogos fez 22 gols e sofreu 16. Se a gente somar, dá quase 4 gols por partida. Já o KR em 11 jogos fez 16 gols e sofreu 16. Não é um time muito over, mas está aqui somando quase 3 gols por partida também. É um histórico legal. Vamos dar uma olhada aqui no histórico delas. Quando elas se enfrentam, nos últimos 9 jogos, em 7 a gente teve menos que 3 gols, mas nos últimos 5 em 4 foram ambas marcam. O Vikingu vem de 3 vitórias seguidas contra o seu adversário, 5 jogos de vencibilidade, então o retrospecto aqui está rolando. O Vikingu vem de 7 vitórias seguidas, dos últimos 9 em 8 a gente teve pelo menos 3 gols. Tropa, mais de gol e meio, tá? Pelo histórico delas, eu não buscaria o 2,5, que é uma coisa que a gente gosta de buscar na Islândia. Mas o 1,5 aqui vejo com muita probabilidade, até por esse momento que o Vikingu tá vivendo também, tá jogando fora de casa, jogo de exposição, jogo para a gente ver pelo menos 2 gols, tá? Deixa eu só dar uma olhada aqui. É isso aí mesmo. Mais de gol e meio, ambas marcam vem quente, mas vou ficar só nesse do bilhete, placar para mim 1-1. 7 horas da noite, Série B, eu tenho um do jogo da Chapecoense contra o Sampaio Corrêa. Chapecoense que tá complicada a situação da Chapecoense, mas a Chape é um time muito under, isso tem sido legal de explorar em seus jogos. Ela em 14 jogos fez apenas 11 gols e sofreu 12, então ela faz menos de um gol por partida e sofre menos de um gol por partida também, em questão de média. Sampaio Corrêa em 15 jogos fez 15 e sofreu 15, aqui da média de um cravado, um para cada, um feito e um sofrido. Vamos dar uma olhada no histórico dos últimos 5 jogos da Chape, em 4 foram ambas marcam, e o Sampaio Corrêa dos últimos 6 em 5, a gente teve menos que 3 gols. Para mim é menos de 3 gols e meio, tá bom? Não tenho o que inventar aqui, não tem como acreditar na Chape, ela pode vencer e tal, mas pô, já desisti de acreditar na Chape há muito tempo, tá ligado? Melhor esse jogo aqui a gente ficar no mercado de gols, no mercado de menos gols. Pra gente fechar, eu tenho 9,5 Cruzeiro contra a Vila Nova. Cruzeiro que, porra, tá voando, né? Principalmente jogando em casa. O Cruzeiro são 7 jogos, 7 vitórias, 11 gols feitos e apenas 1 sofrido. Sofreu o primeiro gol agora, esse último jogo contra o Sport, que ganhou de virada. Foi o único gol que o Cruzeiro levou. E o Vila Nova, fora de casa, não venceu ainda, né? Eu tenho 2 opostos. Eu tenho o melhor mandante, que só ganhou, e do outro lado eu tenho um dos piores visitantes aqui, o segundo pior visitante que ainda não venceu. Fez apenas 5 gols em 7 jogos, sofreu 11. Vamos dar uma olhada no histórico, nada de interessante aqui do Cruzeiro. O Vila Nova está a 10 jogos sem vencer, os últimos 10, em todos os 10 a gente teve menos que 3 gols. Tropa, vitória do Cruzeiro, tá 1,45, não gosto dessa cotação para a Série B, mas pelo momento do Cruzeiro e pelo momento do Vila Nova, é a vitória do Cruzeiro, tá bom? Se essa odd tiver maior na sexta-feira ou na quinta, quiser ir com empate anula, porra, aí vai ser o 10, porque para mim o Cruzeiro não perde, no máximo empata. Mas pela campanha que ele tá fazendo em casa, é muito provável dele vencer. Eu falei que o Vila Nova é o lanterna, e falei, né, em 15 jogos ganhou apenas uma, empatou 9, perdeu 5, fez 9 gols, sofreu 15, né? Acho que eu já pulei direto para ele visitante. Mas é isso. Vitória do Cruzeiro, 2-0 para mim. E bora que bora. Espero que seja um dia muito bom pra gente, já pra gente começar o mês, ó, dentro, tá ligado? Já dentro do mercado, já dentro do green, que seja um mês, pô, que seja maravilhoso pra gente, que a gente não oscile tanto igual oscilamos em junho, até porque teve uma sequência muito ruim de 7 head no bilhete, né? A média, graças a Deus, continua lá em cima, mas no bilhete do canal eu queria dar uma melhorada, que em maio a gente foi tão bem, aí junho, pô, aquela sequência ali, aquela bad run de 7 que acabou cravando. Acho que desde dezembro não tinha uma bad run ali de 7 jogos seguidos, tá? Mas é isso, acredito que não deva mudar, como os jogos, como eu gravei esse vídeo ontem, eu acredito que não deva mudar. Tem um jogo do Boca, mas o Boca provavelmente vai reserva aqui. O foco do Boca é no jogo do Corinthians, tá ligado? Então toma muito cuidado com os times que vão jogar, independente do país aqui, do Peru, do Chile, enfim. Cuidado com os times que tem jogos da Libertadores ou da Sul-Americana semana que vem. O conselho que eu dou é ficar de fora. Gestão de banca, tamo junto, muita fé, bora pra cima!